Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Efésios, esse precioso livro do Novo Testamento. Nós estamos nos versos iniciais do primeiro capítulo. Como foi falado nos estudos anteriores, a revelação que Deus concedeu aos crentes no período do Antigo Testamento foi completada no período do Novo Testamento pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ambas as revelações completam-se e harmonizam-se perfeitamente, formando uma única revelação divina. O Antigo Testamento é a promessa da vinda do Messias, do ungido do Senhor. Tanto assim que o Antigo Testamento possui uma grande quantidade de símbolos e tipos que apontavam para a vinda desse Messias, o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Dessa forma, como diz o autor Simon Kistemaker, o Novo está escondido no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. O escritor de Hebreus demonstra sua grande consideração pelas Escrituras ao afirmar, sem a menor dúvida, que Deus é o autor de sua revelação. Deus falou no passado e tem falado agora por seu Filho. E porque é Deus quem falou, ninguém deve questionar a autoridade de sua palavra escrita. Deus falou por último em seu Filho e esta revelação é final. O tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei é explicado nos primeiros versículos dessa breve introdução. O Filho é o profeta, pois Deus, nesses últimos dias, tem falado por meio dele. Ele é o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados e ele é o rei que sustenta o mundo mediante sua palavra poderosa e está assentado à mão direita de Deus no céu. Esses poucos versículos introdutórios são um resumo do que o escritor irá ensinar no restante da sua carta. Ele a iniciou falando sobre a divindade do Filho e, portanto, da sua supremacia. Percebe-se a ideia de que o Filho é superior aos profetas, aos sacerdotes e aos reis de Israel, que foram, em certo sentido, tipificações dele. Do quarto verso em diante, o escritor demonstra que o Filho de Deus é também superior aos anjos. Mas antes de avançarmos mais, façamos a leitura do texto bíblico. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus, primeiro capítulo, do verso 4 ao 14, em que a palavra de Deus diz assim: Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, pois todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você acompanhou uma leitura do primeiro capítulo de Hebreus, do quarto verso até o 14º. Meu ouvinte, como já foi dito no estudo passado, dentre todas as criaturas, os anjos são as que estão mais perto de Deus. Porém, os anjos continuam sendo seres criados, em contraste com o Filho de Deus, que é o Criador deles. Agora,
o autor de Hebreus vai usar nos próximos 10 versículos para provar a superioridade do Filho sobre os anjos. E para isso ele recorre ao Antigo Testamento com várias citações do livro de Salmos, ou Saltério, dos livros históricos e uma citação do Pentateuco. Isso é algo que qualquer leitor atento pode perceber. Uma interessante questão que nos ocorre nesse ponto é justamente essa. Por qual razão o escritor dessa epístola recorre a tantas citações, especialmente do livro de Salmos? E a resposta é simples. Acontece que, quando o Novo Testamento foi escrito, os crentes não dispunham de cópias das Sagradas Escrituras como temos hoje. Os textos sagrados ficavam guardados em locais protegidos, como o Templo de Jerusalém ou as sinagogas. Depois da destruição do templo, no ano 70, as cópias do Antigo Testamento podiam ser encontradas apenas nas sinagogas ou nas igrejas cristãs que ainda não dispunham de templos próprios, pois os cristãos reuniam-se em casas. À medida em que o Novo Testamento foi sendo produzido, os originais também passaram a ser copiados e distribuídos entre as igrejas, porém não havia exemplares para todos os crentes. O número de cópias era muito pequeno, pois tinham que ser feitas à mão num processo muito delicado e vagaroso. O povo judeu havia aprendido a transmitir a sua fé e o seu conhecimento da lei dada a Moisés de forma verbal. Os textos eram ouvidos e memorizados, eram decorados. Eles eram recitados nos ajuntamentos solenes ou nas celebrações familiares e assim passavam de uma geração para outra. Portanto, os leitores originais da Epístola aos Hebreus sabiam de cor uma grande quantidade de textos do Antigo Testamento. É por essa razão que o escritor dessa carta recorre tão frequentemente às citações. É que ele sabia que seus leitores iriam lembrar-se dos textos citados e, com isso, compreenderiam perfeitamente os pontos que ele estivesse querendo demonstrar. Nos dias da igreja primitiva, já estava em uso o costume de entoar salmos, hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo recomenda isso em 2 ocasiões, em Efésios, 5º capítulo, verso 19, e quando escreveu aos Colossenses, no 3º capítulo, verso 16. Essa prática nada mais é do que a recitação dos textos sagrados, musicados ou não, e esse costume, obviamente, foi herdado do judaísmo. Simon Kistemaker, em seu comentário de Efésios, publicado pela editora Cultura Cristã, afirma que não é nenhuma surpresa que o autor de Hebreus, em uma tentativa de alcançar uma comunicação perfeita, reforce sua epístola como um todo com citações do Saltério conhecidas na liturgia da igreja. Agora, vejamos o que o escritor sacro quis demonstrar com cada uma das citações do Antigo Testamento presentes nesta seção da carta. Primeiramente, ele demonstra que nenhum rei meramente humano poderia corresponder ao título de Filho de Deus, e também nenhum anjo poderia fazê-lo. O verso de número 5 diz: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. As citações aí são ao Salmo de número 2, verso 7, ao 2º livro de Samuel, capítulo 7, verso 14, e ao 1º livro das Crônicas, capítulo 17, verso 13, como certamente consta no pé da página da sua Bíblia, meu ouvinte, onde você pode conferir. Vamos nos deter inicialmente no Salmo 2, verso 7, que diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Simon Kistemaker explica assim o uso desses textos. Ele diz que o escritor de Hebreus, obviamente, liga esse primeiro versículo ao versículo anterior, em que ele introduz o ensino sobre a superioridade do Filho
em relação aos anjos. Ele não pretende ignorar a importância dos primeiros 3 versículos dessa carta, porém, no versículo 4, ele faz a comparação do filho com os anjos e afirma a sua superioridade. Com o auxílio das citações do Antigo Testamento, especialmente do livro de Salmos, o autor indica que o filho cumpriu as passagens da Escritura que ele cita. Uma dessas passagens, o Salmo 2, é provavelmente de origem davídica, ou seja, é provavelmente da autoria de Davi. Essa suposição está baseada na informação constante no livro de Atos dos Apóstolos, 4º capítulo, versos 22 a 26, que indica que a igreja de Jerusalém transmitiu uma antiga tradição a respeito da autoria desse salmo. O povo judeu entendia que o Salmo 2 era um salmo messiânico, e o uso que faziam dele na sinagoga refletia esse entendimento. Os escritores individuais do Novo Testamento também interpretavam messianicamente todas as citações e referências do Salmo 2. Por exemplo, quando Paulo pregou em Antioquia da Psídia, ele disse: "O que Deus prometeu a nossos pais, ele cumpriu a nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Como está escrito no 2º Salmo, Tu és meu filho, hoje eu me torno teu pai." Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 32 e 33. São feitas citações a esse salmo em Atos, capítulo 4, versos 25 e 26, esse capítulo 13 também. Hebreus, no texto que estamos vendo, 1º capítulo, verso 5, no 5º capítulo, verso 5 também. Em Apocalipse, no 2º capítulo, versos 26 e 27, e no capítulo 19, verso 15. Então, alusões aos versículos 2, 7, 8 e 9 podem também ser percebidas em Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Hebreus, 2 Pedro e Apocalipse. Uma vez que o Salmo número 2, verso 7 pergunta: "Deus jamais disse a qualquer dos anjos, Tu és meu filho, hoje eu me torno teu pai?" A resposta a essa pergunta retórica é obviamente negativa, ainda que os anjos sejam chamados de filho de Deus, especialmente no livro de Jó. A posição descrita nesse versículo aí do Salmo 2 nunca foi conferida aos anjos, e a nenhum anjo foi dado o título de filho de Deus em nenhum lugar das Escrituras. Do mesmo modo, Salomão, o filho de Davi, nunca cumpriu completamente as palavras do Salmo, para que nós pudéssemos dizer que o Salmo se referia a Salomão. Por que, por exemplo, o filho de um rei receberia o título de filho? Seria mais apropriado chamá-lo de rei na ocasião de sua ascensão ao trono, como ocorre ainda no Salmo 2, no verso 6, onde fala: "Eu instalo o meu rei sobre Sião, meu santo monte." Este filho é um tipo do Filho de Deus. Os crentes do período do Antigo Testamento, então, receberam um representante que prefigurava o Messias. Obviamente, o rei terreno, chamado de filho, era incapaz de cumprir as palavras do Salmo 2, pois a passagem referia-se ao Messias, o qual, na plenitude do tempo, deu ao Salmo o seu significado final. Na profecia de Isaías, o Messias é revelado como um filho, e nós podemos ler em Isaías, capítulo 9, verso 6, "Pois um menino nos nasceu, um filho nos é dado." As palavras do Salmo 2 aplicam-se, no final das contas, ao Filho de Deus. Sua nomeação ao ofício de filho, especificamente sua aparição em carne, é refletida na cláusula "Hoje eu me torno teu pai." E aí, meu ouvinte, devemos considerar que a palavra "hoje" não deve ser tomada literalmente, mas deve ser entendida de modo geral, como referindo-se ao tempo da obra de Jesus na terra. Porém, essa cláusula não diz que no momento do nascimento de Jesus ele tornou-se filho, ou então que foi por ocasião da sua ressurreição que Deus tornou-se seu pai.
Antes, as palavras "hoje eu me torno teu pai" indicam que Deus, o Pai da eternidade, tem gerado e continua a gerar o Messias, seu filho. O credo de Atanásio, do IV século, resume isso de forma bem sucinta em seus artigos 21 e 22, quando diz: o Pai é feito do nada, não criado nem gerado. O Filho é do Pai somente, não é feito nem criado, mas gerado. As palavras do Salmo 2, verso 7, não poderiam ser cumpridas nem por Davi, nem por Salomão, mas somente por Jesus Cristo. Observe que, depois de citar esse salmo, o escritor de Hebreus diz: e outra vez, e usa uma segunda seleção do Antigo Testamento para mostrar que Deus nunca é chamado de Pai dos anjos e que nenhum anjo jamais se referiu a Deus como Pai. Os arcanjos, incluindo Miguel e Gabriel, nunca experimentaram essa honra. Essa segunda seleção de citações começa com a passagem do segundo livro de Samuel, 7º capítulo, verso 14, onde está escrito: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Essas palavras, meu ouvinte, foram proferidas na ocasião em que o rei Davi manifestou ao profeta Natã a intenção de construir em Jerusalém uma casa para o Senhor, uma casa para acolher a Arca da Aliança, que até aquele momento ainda se encontrava em uma tenda. A ideia pareceu boa para o profeta, que deu seu consentimento a Davi. Porém, naquela mesma noite, o Senhor manifestou-se a Natã e frustrou os planos de Davi. Não seria ele, mas seu filho quem construiria a casa de Deus. O Senhor declara: ele é o que construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Você pode conferir isso, então, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 13 e 14, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versos 12 e 13. As palavras do Senhor foram dirigidas a Salomão, o filho de Davi, que de fato construiu o templo em Jerusalém. Contudo, por meio de sua obra mediadora, o Filho de Deus ofuscou completamente a Salomão. O autor de Hebreus, evidentemente, escolheu essa passagem do Antigo Testamento por causa de sua relevância messiânica. As alusões ao segundo livro de Samuel, capítulo 7, no Novo Testamento, especialmente em Lucas e em João, indicam que a passagem foi aplicada ao Messias. Portanto, as citações presentes em Hebreus, 1º capítulo, verso 5, demonstram que Cristo Jesus, o Filho de Deus, é incomparavelmente superior a qualquer rei do Antigo Testamento e é superior, inclusive, aos anjos. Assim, a expressão Filho de Deus corresponde perfeitamente apenas a Cristo. Em seguida, as citações do verso 6 vão demonstrar que o Filho não apenas é superior aos anjos, como os próprios anjos o adoram. O verso 6 diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A referência aí é ao Cântico de Moisés, registrado em Deuteronômio, capítulo 32, um texto usado nos cultos do templo e nas sinagogas locais. Os judeus consideravam os versículos finais desse cântico como sendo versos messiânicos. Essa citação é introduzida pela frase "e novamente", que é seguida pela cláusula "quando Deus apresenta seu primogênito ao mundo". O sujeito é Deus, o Pai, que envia seu Filho ao mundo. Mas quando isso aconteceu ou quando isso acontecerá? A questão permanece, porque a tradução grega deveria ser "e novamente quando Deus apresenta seu primogênito ao mundo", ou deveria ser
mas quando Deus trouxer novamente seu primogênito ao mundo. Qual das duas? A primeira tradução é uma referência ao nascimento de Jesus, quando ele apresenta, então, seu primogênito ao mundo, quando uma multidão da hoste celestial louvou a Deus nos campos próximos a Belém, como Lucas registrou no 2º capítulo do Evangelho que leva seu nome, verso 13. A segunda tradução é uma amplificação do discurso de Jesus sobre o final dos tempos. No final dos tempos, como ele disse em Mateus 24:31, ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, isto é, os anjos de Deus adorarão o Filho quando ele voltar no final desta era. No entanto, por que o escritor de Hebreus fala de uma segunda vinda de Jesus, quando ele nada diz no contexto imediato sobre a primeira vinda de Cristo? Então, para Simon Kistemaker, parece mais apropriado preferir a primeira tradução, pois isso segue de maneira lógica as citações nos versículos 5 e 6. Então, a palavra primogênito, no versículo 6, qualifica a palavra filho, e é um título dado a Jesus. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 2, verso 7, Romanos 8, 29, Colossenses 1, 15 e verso 18 também, Hebreus 11, 28, Hebreus também 12, 23 e Apocalipse, 1º capítulo, verso 5. Então, nós não podemos determinar quando esse título foi dado, porque os escritores que usam o termo aplicam-no à criação, ressurreição, dignidade e honra de Cristo. O salmista registra uma bênção sobre Davi quando Deus disse: eu também o designei meu primogênito, como está no Salmo 89, verso 27. O filho, como primogênito, entra no mundo habitado dos homens. A palavra mundo, uma palavra helênica, uma palavra dos gregos, e era usada em discursos comuns para referir-se ao mundo povoado. Então, o filho é designado como primogênito quando entra no mundo habitado dos homens. A citação em si mesma mostra que não somente o Filho é maior do que os anjos, mas que ele é adorado pelos anjos. O Filho é o Criador dos anjos e Deus ordena que essas criaturas mostrem reverência para com seu Filho. Os anjos, porque são criados, devem servir ao Filho e servir àqueles que herdarão a salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco, em Hebreus, 1º capítulo, verso 14. Nós temos aí, contudo, meu ouvinte, um problema. Acontece que a tradução baseada no texto hebraico de Deuteronômio 32:43 é a seguinte: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. No hebraico, nós observamos que não consta, então, a ordem e todos os anjos de Deus o adorem. E agora? Como é que nós ficamos? Como podemos entender que o escritor de Hebreus tenha feito essa citação que não consta na tradução do hebraico? A explicação está na tradução grega que o escritor de Hebreus usava e conhecia. Simon Kistemaker observa que a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto mostram a primeira linha do versículo com um acréscimo. Louvai, ó nações, o seu povo, e todos os anjos o adorem, pois ele vingará o sangue dos seus servos. No Novo Testamento, o Cântico de Moisés é citado e mencionado mais que qualquer outra porção do livro de Deuteronômio. O escritor de Hebreus cita 2 vezes esse cântico, aqui em Hebreus 1:6 e no capítulo 10, verso 30. Em sua carta aos Romanos, Paulo cita o cântico 3 vezes, no capítulo 10, verso 19, no capítulo 12, verso 19 e no capítulo 15, verso 10. Alusões a esse cântico são encontradas em Mateus, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Hebreus, 1 João e Apocalipse. João registra em Apocalipse, capítulo 15, que os santos vitoriosos receberam de Deus harpas e cantaram o cântico de Moisés, servo de Deus.
Isso está em Apocalipse, capítulo 15, verso 3. Essa referência ao uso celestial do Cântico de Moisés reflete o seu uso litúrgico na igreja na terra. E na igreja primitiva, o cântico era cantado em outras línguas além da hebraica. Os judeus que viviam na dispersão usaram a tradução grega desse cântico, do qual o autor de Hebreus citou uma linha que descreve a superioridade do Filho sobre os anjos. O destinatário em Deuteronômio 32, 43, que é o Cântico de Moisés, é o Senhor Deus, que deve ser adorado por seus anjos. Essa honra, o escritor de Hebreus, tendo estabelecido já claramente a divindade de Jesus, transfere ao Filho. A citação reforça o ensino do autor sobre a divindade de Cristo Jesus. Ele é tão superior aos anjos que deve ser por eles adorado. A esse respeito, o pastor Matthew Henry, seu comentário bíblico editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, faz preciosas considerações que eu quero compartilhar com você. Ele diz que a superioridade do nome e da natureza de Cristo sobre os anjos é declarada nas Sagradas Escrituras e deve ser deduzida a partir daí. Teríamos sabido pouco ou nada de Cristo ou dos anjos não fosse pelas Escrituras. E por isso precisamos ser orientados por elas em nossas concepções, tanto dos anjos, quanto daquele Cristo Jesus. Aqui do verso 4 ao 14 de Hebreus, nós temos diversas passagens das Escrituras em que são ditas coisas acerca de Cristo que nunca foram ditas de anjos. Muito importante, meu ouvinte, essa observação de Matthew Henry. O que sabemos sobre Cristo e os anjos, nós o sabemos a partir da Bíblia. Nada saberíamos a respeito do mundo celestial se Deus não tivesse feito revelações sobre ele em sua palavra. Bom que nos lembremos sempre disso, meu ouvinte, para não darmos ouvidos às especulações, às fábulas que se multiplicam em nossos dias e que apregoam pretensas novas revelações. A respeito do verso 6 do nosso texto de Hebreus, Matthew Henry entende que a expressão "e todos os anjos de Deus o adorem" pode referir-se a 3 momentos de Cristo Jesus. Isto é, quando ele fosse trazido para este mundo inferior, no seu nascimento, que os anjos de Deus o honrassem e servissem. Ou quando ele foi levado ao mundo superior na sua ascensão para entrar no seu reino, onde é nosso mediador. Ou ainda, quando Deus o trouxer novamente para este mundo, para julgá-lo, então que as mais elevadas criaturas o louvem. Deus não vai tolerar um único anjo no céu que não esteja em sujeição a Cristo e que não preste adoração a Ele. E no final, Deus vai fazer com que os anjos caídos e os homens ímpios confessem o poder e a autoridade divinos de Cristo e prostrem-se diante dele. A prova disso é tomada do Salmo 97, verso 7. Prostrem-se diante dele todos os anjos. Isto é, todos vocês que são superiores aos homens, reconheçam que são inferiores a Cristo em natureza e poder. Resumindo o conteúdo doutrinário do que tratamos hoje, Simon Kistemaker frisa que os anjos não participam das promessas de Deus. Eles não têm parte na herança que é dada aos crentes. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como está bem claro em Romanos 8,17. A Escritura não diz que anjo algum é filho de Deus. Portanto, um anjo, embora exaltado por estar na presença de Deus, de modo algum é igual nem pode ser comparado ao Filho de Deus. O escritor de Hebreus cita o Cântico de Moisés, como foi traduzido na Septuaginta. A tradução grega de Deuteronômio 32 era bem conhecida dele e de seus ouvintes, porque na dispersão os judeus usavam a Septuaginta nas sinagogas. Os cristãos primitivos adotaram não apenas o texto hebraico,
na sua liturgia, mas também o texto grego para expressar as ênfases cristãs. O fato de o autor fazer uma citação da Septuaginta, que não tem equivalência exata com o texto hebraico que possuímos, não significa que a doutrina da inspiração tenha sido minada. O Espírito Santo, que é o autor primário da Escritura e inspirou cada escritor humano, direcionou o autor de Hebreus a escolher uma citação do Cântico de Moisés em grego. Quando o autor incorporou o versículo em sua epístola, esse versículo tornou-se escritura inspirada. No próximo estudo, meu ouvinte, veremos que o escritor de Hebreus enfatiza a condição dos anjos como servos de Deus, ou seja, o seu estado servil e a estabilidade do trono de Cristo, ou seja, a sua condição de rei. Ao Senhor sejam toda a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.